E aí pessoal, César Medeiros, posando no campo, sejam todos bem-vindos no canal. Retornei aqui pessoal, aqui no bairro Progresso, falar com o seu Gustavo Dias, né? E nós vamos dar mais uma proseada com esse gaúcho, vamos contar mais um pouco de história para vocês. Então vamos chegar. Então tá pessoal, vamos chegar aqui. O seu Gustavo tá me aguardando aqui. E aí, seu Gustavo? Como é que tá, amigo velho? Tudo bueno? Vamos prosear de novo, amigo velho? Vamos. Tem um amigo aí, tá visitando aí. Seu Pedrinho, tudo bueno? Uma boa, tudo legal. César Medeiros posando no Pampa. Essa é a boca do poder. Olha aí. Agora vamos seguir Isto. na parte do campo, né? Isto, claro. Tem mais umas histórias pra gente que ficou pra trás sim. pra gente contar, né? Ah, não, e o que eu lhe digo, pode escrever que é verdade. Eu tava domando lá na hípica 2 éguas do finado Henrique Zago. E este modelo tava lá também. Uau, o seu Pedrinho aqui? Seu Pedrinho. Olha aí. Variava cavalo lá. Aí era uma colorada e uma preta, não, Pedrinho? Era uma colorada e uma preta. A colorada deu bem manso, agora a preta tirava as patas fortes. Olha aí. E depois era comia um boia sem pesar, capricho, era um cuidar das éguas, era um cuidar a capricho. E a égua preta estava com 3 galopes. E eu encilhava elas em frente à estrevaria delas. E saía de lá assim, vinha direito a cancha, na saída daquele bequinho ali, morava o Hilo, o finado Hilo cuidava a cavalo. E eu enciei ela lá e montei nela. E esse modelo aqui disse, olha que a cégua vai veiaquear contigo. Que vai veiaquear? Aí botei-lhe o rei. E a cégua deu 2 pulos e me arrancou para frente e caí na frente dela com os estribos enganchados nos pés. Nossa, que coisa, mano. Saltou o valetão e eu caí lá na frente dela arrancou as encimeiras do basto com maniador e tudo. E eu caí na frente dela, a cavalo no cabresto. Aí o finado Henrique Zago, aí trouxe ela de volta, fiquei de a pé sem arreio, né? E o finado Henrique Zago disse, não, agora eu vou lá em Rosário e te trago um basto novo para ti. Digo, não, esses bastos aí eu não quero, são muito grandes. Então deixa ela quieta e amanhã nós vamos no Uruguai e trouxemos um lá de Ribeira. E o outro dia fui lá em Ribeira com ele e trouxemos um basto. E eu arrumei. E ela veio aqui até os 4, 5 galopes, ela veio aqui, a égua da estrevaria. E eu saio lá pro lado do Clair Aguiar, saía da cancha e sai para a direita ali, faz a volta. Pega um corredor ali. Pega um corredor. E eu vou indo troteando ela como parieiro. E vinha vindo o finado Alfredo de a pé, porque ele não mandava muito a cavalo, tinha um problema no serrinho, numa perna. E aí, meu E aí eu velho? saí tranquilo lá pro lado do Clair e eu vinha vindo tranquilo. E ia indo o finado Alfredo, que cuidava eles, para lá de a pé. E ele disse, não quer tirar os arreios dessa égua e atropelar ela de impelo? No final do Alfredo tinha uma coisa, o senhor domava potro para ele, e tinha que levar lá e trazer, e levar e trazer, e quando chegava perto dele, ele pegava ali o grito, tá fora o boi do rodeio, o senhor tinha que atropelar, como se saltasse para correr uma carreira e botar-lhe a trança. Sim. Aí tava manso para os guri variar. E levemos lá e eu trouxe ela e acalquei e ela saltou correndo. Quando ela correu um trechinho, eu agarrei ela da boca e disse, não, tá, essa não veio aqui mais. E essa vai dar pro Pedrinho variar. Era um modelo esse aí que variava para ele. O Pedrinho Chúria. Pedrinho Chúria? Olha aí. Pedrinho Chúria. E aí, no outro dia, ele pegou e eu não vim para a cidade. Fiquei lá. No outro dia de manhã, a primeira que tocou pro Pedrinho variar foi ela. Faria cego o Pedrinho. O Pedrinho era mandado, né? Sim. Saltou nela e levou ela para a pista. E tranqueava ela para lá e para cá. E ela atendia longe, ia e voltava. Aí eu olhando, digo, agora esse louco acalca a cégua lá e ela tira ele para os porcos. Mas não, ele levou, trabalhou na pista e atropelou ela e deu um galopão. E o finado Alfredo disse para ele, não, tu atropela, mas não para ela saltar correndo, atropela para ela ir para frente e depois trazer ela num galopezito estendido assim, a freio, mas trazer ela. Olha aí. E se amansou a égua, corriam carreira com ela e tudo, não, Pedrinho. Aí ela foi vendida depois para um homem que laçava em rodeio em Alegrete. O homem comprou para laçar em rodeio. Mas era uma égua boa, mas ela só para me atirar para os porcos que ela fez aquilo ali. Estragou meus arreios, ainda me derrubou.
Mas fica essa história, né? isso é coisa que acontece, né? Mas Seu Gustavo, e aquelas histórias que nós estávamos contando de último ali, aquela hora antes de sair? Quando eu trabalhei naquela estância lá no Uruguai, Tá. perto de Bejumion, lá eu trabalhei naquela estância lá, e um homem me ofereceu um cavalo para me pegar. Tá. Era uma palusa e um inglês de papel para ele dar de presente para um amigo dele em Uruguaiana. Tá. Eu estava no lado do Uruguai, era uma fazenda do banco que eu cuidava lá. E domar para o Pato Fernandes. Eu domava para esse homem, para o Pato Fernandes. Foi aonde eu fui buscar esses 2 cavalos. Tá. Aí cheguei lá na estância e o capataz me deu, eu disse para ele, eu vim buscar um cavalo, uma palusa e um colorado. Um cavalo puro, o homem disse que é para levar com os papéis e tudo, porque dali já o amigo dele já leva, quando tiver domado, o amigo dele leva esse cavalo. E ele me disse, não, tem 11 aí para o senhor levar. Puxa vida, homem. Tem 11, não é um, digo, não, mas eu vim buscar só uma palusa e um colorado. Não, mas tem 11, ele mandou botar aí uma invernadinha ali, que são 3 quadras e são 11. Tem umas petiças que o senhor vai ver, elas estão pastando e a clina arrasta no chão as petiças gateadas. Barbaridade. E eu tinha ido com um homem velho que cuidava uma chácara com o mesmo dono desses cavalos. Para me ajudar a levar os cavalos. Aí fomos juntar os tal cavalos, o galo mocemos e se larguemos juntar os tal cavalos. Mas olha, você guarda corria na volta daquele campo. E se grudavam nos banhados, num sarandizal, e a cola daqueles bichos era uma maçaroca só. Os bichos estão selvagens, então. Eram tudo... Selvagem. Tudo cavalo de 8, 9 anos e tudo bolido. Mas olha Tudo só. cavalo que tinha sido pego. Mas que coisa. Mas os caras pegavam e largavam e não pegavam o dinheiro porque ele tinha mania de pagar adiantado. Esse era o problema, que ele pagava a doma adiantado. Pegava os cavalos Aí e o pessoal via que era difícil e já largava. já largava. Diz que não dava. Diziam que não dava. Não davam, que eles já largavam e não iam buscar mais. Mas que coisa. Aí correndo, mais de hora aquela matungada correndo na volta. Aí eu disse pro capataz, vamos laçar aquela eguinha gateada, que é a mais liviana, lacemos ela e botemos um cincerro nela. Que aí ela vai dar 2 voltas mais e vão se atrapalhar com o cincerro e vão sair. Olha aí. Fizemos isso aí. E eu tinha levado um cavalo velho bragado da estância. Aí larguei o cavalo velho e eles meio que se misturaram com aquelas batidas de cincerro e embocaram para a porteira. E o homem velho que andava comigo abriu a porteira da faixa, que lá se transita com cavalo, com potro, com galo na faixa. Na faixa. Levanta a bandeira vermelha e os cavalos com cincerro, os carros e caminhão têm que respeitar o tropeiro. Não tem de cruzar correndo, tem que... E aí? Aí saímos para o corredor com aqueles matuns. E aquilo só queriam correr, né? Davam muita importância para cincerro, para nada. Aí quando nós chegamos, que dobrou para o lado da estância que eu morava, o homem velho que tinha ido me ajudar a trazer os cavalos disse, eu vou ficar aqui porque se armou uma tormenta. Mas uma tormenta. E ele disse, eu não vou mesmo. Mais essa ainda, homem. Sim, eu vou ficar aqui. E me deixou sozinho, Deus. E tinha uma cadela preta que era só de trabalhar com ovelha. A serventia dela era trabalhar com ovelha. Olha só. E ela foi e eu corri com ela e ela não deu volta e lá adiante ela me encontrou, levei. Aí a cadela tocava de atrás e eu fazia fiador. E chovendo, por causa que para a direita era a faixa. Aonde aqueles cavalos entrassem no canavial, não tinha cerca, era um canavial. Quando entrassem naquele canavial, eles só cruzavam um riozinho que tinha e ficavam nos campos da estância de novo. Aquela cerquinha, aquelas coisas que tinham de chegar na estância, aquilo não ia atacar eles. E aquele matungo velho bragado, você veio na frente, quando ele embocou no portão do potreiro da estância, eu digo, bueno, agora temos do outro lado. Dizia um louco e se apiou em cima da ressaca, né? Aí deixei eles encerrados ali, deixei no potreiro. Atei bem atado o portão e deixei eles no potreiro. Você chegou a pegar a tormenta no meio do caminho? Peguei uma tormenta de água e vento, mas credo, água e vento, e aí eu fazia o fiador e a cadela tocava de atrás. Aí eles passaram a noite inteira correndo na volta. A noite inteira correndo na volta do potreiro. Fiquei com eles, no outro dia botei eles para outro potreiro que tinha perto das mangueiras. E uma noite antes, uma noite depois que os cavalos estavam lá, os contrabandistas cortaram a cerca. Puxa vida.
Aquele lá contrabandista tem, né? E bem naquelas alturas ali, perto do Rio Quaraí, onde já é bem pertinho do Rio Quaraí, bem pertinho do Rio Uruguai. Então ali tem contrabando bastante, ainda existe contrabando de a cavalo. Olha só. Aí eu fui em Beja União, na Vila das Tapitas, me disseram que tinha um homem que alambrava. As Tapitas é uma vila feita de costaneira. E eu fui lá e falei com ele. E ele foi. Diz ele, não, eu vou emendar cerca com o senhor. E foi emendar cerca. E os cavalos já estavam lá. Aí eu falei para ele, seu Paco, eu preciso de para me ajudar a pegar esses cavalos aí. Eu pago por dia, se não quiser domar nenhum, eu pago por dia. Se quiser receber todos os dias, porque o dinheiro do homem era ali, ele nem me conhecia, já me deu a meia doma de todos os cavalos. Olha aí. Tá? E ele disse, não, fizemos assim, eu pego uns 2 ou 3 e o senhor me paga por dia depois, também me serve. Nós se acertemos. Só que ele disse, eu arreio não tenho arreio, não tenho corda, não tenho nada. Eu disse, corda eu tenho bastante. E arreio, tem uns arreios da mulher aí que são bem novinhos, só que tá meio ruim a cincha. Mas isso eu vou ali na barra e trago uma cincha nova. E trouxe. E fomos lidar com os malevas do Pato Fernandes. Olha. Mas quando encerremos os cavalos que fomos lidar, eu disse para ele, o primeiro que eu vou pegar é esse Apalusa aí, que é para o filho dele desfilar, e esse Colorado aí, que ele me deu para trazer os papéis e tudo, que é de um amigo dele, os primeiros 2 que eu vou lidar. Os outros aí o senhor vai lidando com eles. E era bem amanunciado esse Apalusa. Aí foi o primeiro que eu peguei. Mas era um cavalo bem costeado, bem amanunciado, não veio aqui nem nada, deu bem manso. Bem manso. Aí lidei com ele. Liberei aquele e eu disse para ele, seu Paco, o senhor quer pegar um pro senhor? Pode pegar. E ele disse, vou pegar esse tubiano amarelo aí. Esse tubiano baio meio amarelo, vou pegar ele. Matungo era um matungo crioulo, grosso, grande, uns 5 salsos. E tinha maçaroca na cola, aquele louco lá, e decorrer naquelas águas lá. Metemos ele no tronco, e nós tirávamos, nós era só os 2, e nós os 2 livianos, como boleadeira de sabugo, né? Nós metia ele no tronco e tirava na cincha, e já levava direito o palanque. Não puxava no chão, nem puxava debaixo, nada. Já iam direito o palanque. Olha aí. Né? E nós atávamos os olhos deles para nós poder lidar, nós éramos só os 2, né? Atávamos os olhos deles e bem curtinho, num palanque velho bem alto, e ali nós lidávamos com eles. E quando o seu Paco foi até o bocal, eu vi, digo, mas este bicho não é bobo, né? Ele sabe, e quando foi encilhar também. Quando teve pronto, eu disse para ele, que fizemos, seu Paco? Pecho? Não. Pode deixar que ele saia, no máximo que eu converso lindo com ele. Mas olha, esse baio velho saiu e bateu com ele. Tudo eram bolidos os cavalos. Mas nós achamos que eles eram bem puxados, por causa que eles iam veiaqueando, e se o senhor fizesse força nos estribos na boca, eles davam uma seguida. O cara via que eles eram mexidos. E passou. Lidemos com os cavalos lá. Aí um dia eu encontrei o capataz, o Pato Fernandes, que andava buscando uma vaca, que eles estavam sem vaca mansa. Encontrei ele na beira da estrada. Ele ia indo com a vaca mansa e ele perguntou, e os cavalos? Eu digo, não, os cavalos estão tudo, nós andamos em todos eles. Mas tudo atiram as patas fortes que eles matam. Atiravam, agora estão costeados. E ele me disse, eu não quis lhe dizer aquele dia, mas aquilo ali, o primeiro cara que pegou aqueles cavalos, puxou tudo na cincha do outro cavalo. Bem puxado. No mínimo ele puxou 2 vezes na cincha do outro cavalo. Por isso que eles veiaqueiam, mas eles são sentidos da boca por isso. Porque ele começou bem. E ele ia domar aqueles cavalos, só que ele quebrou o osso do quadril, a bacia, sei lá, e ficou doente o homem. Ficou puxando uma perna e deixou de domar. Mas ele saiu neles para domar. E eles eram potro de 2,5, 3 anos, e depois pegaram outro domador e deu uma champorreada e não domou. Pegou outro, pegou o dinheiro, champorreou e não domou. E eles foram ficando. Aí o Pato Fernando, ele descobriu lá, ele disse que tinha 2, um do amigo dele, e o Apalusa do guri, ele levou, mandou encerrar toda aquela matungada lá. Mas era uma cavaiada boa, e criada, uma cavaiada boa e criada. E as petiças, elas estavam pastando, e a crina arrastava no chão. Olha aí. Sim, a crina e maçarocada arrastava no chão. E eu disse, seu Paco, essas petiças vão amansar elas e não vão tosar nem cortar cola. Essas não vão tosar nem cortar cola. E o Pato Fernando me pediu, os cavalos tu tosa, tira
a franja e pela o pescoço. E corta a cola acima do garrão. E o Paco, esse era o que lhe ajudava? Era o que me ajudava. Tá. E aí um dia o seu Paco me disse, o senhor sabe que eu fui homem que gineteei até na Pátria Gaúcha. Tá. Aí ele me disse, não, eu não quis lhe dizer nada. E eu tinha arreio, tinha corda, eu domava tudo. E uma vez eu tirei um primeiro lugar na Pátria Gaúcha e no outro ano eu tirei o segundo lugar. Olha aí, o homem era ginete, tia. Era ginete. E estava trabalhando numa pocilga, cuidando do porco. Ele disse que casou e terminou com os cavalos e os arreios. E ele ganhava muito mais alambrando e cuidando do porco do que trabalhando em instância. Aí deixou, mas o homem era conhecedor e domava bem. Conhecia a volta, né? Isso, domava bem. E aí o dono dos cavalos mandou o capataz dele, que quando os cavalos chegassem lá, era para pelar a franja, o pescoço e cortar a cola acima do garrão. E seguirem encilhando, não largar nenhum para o campo, como eles faziam. Né? Chegavam lá e eles tinham bastante cavalo, largavam para o campo, depois não encilhavam mais. Sim. E as petiças foram daquele jeito, sem mexer em nada, mas mansa. E aí o capataz, quando eu entreguei o capataz, disse, amanhã eu passo-lhe a tesoura nessas petiças aí, senão vai vir gente trabalhar aqui, não vai querer encilhar essas petiças, eu vou deixar para açougueira. São bem mansinhas de impelo, quase. Aí saltei por Urubuçal nas petiças. Não, mas vou deixar aqui na volta das casas. As petiças não vou liberar para o campo. Mas vou pelar o pescoço delas e cortar a cola acima do garrão. Senão os caras não vão querer andar nesses bichos cabeludos. Vão pensar que são tudo selvagens. Vão pensar que são tudo aporreados. Ele conta para ele da égua que tu domou para o seu Antônio, dono das farmácias. Lá Sim. Eu domei nessa mesma instância aí. Eu estava domando e foi... O seu Antônio era dono de farmácia e dono de casa... De farmácia. Em Beja União. E dono de casa de câmbio. Uruguai. No Uruguai. Tá. E ele foi lá para ver um potro, ele ia comprar um potro, não sei de quem era um potro que estava por lá, não me lembro. E ele foi olhar para comprar esse potro. E eu estava domando a égua Malacara, essa que me deslocou um rio. E ele me disse, eu tenho uma égua Picaça. É uma égua pura. Eu comprei do Laíde dos Santos, lá da Rilsa. Comprei dele essa égua Picaça. E eu quero mandar domar ela. Eu disse para ele, pai, eu tenho bastante cavalo que eu estou tonteando aí, mas eu pego sua égua. Agora o senhor tem que me dar boia para ela. Por causa que aqui os potreiros são tudo rapados, porque plantavam muito arroz e cana-de-açúcar. E não tem campo nunca. Quando folga lá no arroz, aquilo não é pura água, eu vou largar cavalo lá. Então eu não tenho, só tenho esses potreiros em roda das casas, então tem que dar boia. Aí ele, não tem problema, boia, eu lhe trago, ela já está na estrevaria, ele trouxe a égua. Mas uma égua, um naco de égua. E aí naquela égua eu gastei tudo que eu sabia de domar. Olha aí. Mas deixei a égua do homem domada a capricho. O dia que eu escaramucei ele, a égua para entregar para ele, ele disse para Nils, eu só achava que isso aí faziam, era só aqueles caras de televisão. A égua dele deu boa de doma e mansa, e para fazer um giro, o senhor só balançava o corpo pro lado assim. Só deitava o corpo e ela fazia o giro. Já entendi. Do lado que o senhor deitasse o corpo, ela fazia o giro. Aprendeu. Olha. E se o senhor parava ela e deixava as rédeas meia folgadinha e afirmava os estribos, ela vinha para trás retinho. Aquela ali era... Mas deu boa de doma deu aquela égua dele. Aí ele me disse, não, o dia que eu tiver cavalo para domar, eu lhe procuro. Eu digo, não, mas eu gastei tudo que eu sabia nessa sua égua, não tenho mais nada agora. Me esgotou? Esgotou, terminei tudo que eu sabia. Olha aí. E naquela época, né, seu Gustavo, a gente estava conversando aqui, né, em off, o pessoal tinha muito esse cruzamento do inglês com o quarto de milho, né? Era muito, né? Tinha muito esse tipo de cada animal, né? Não, tinha, mas era inglês com PSI. PSI, puro sangue inglês. Puro sangue inglês. Puro sangue inglês com quarto de milho. Um quarto de milho não era tanto, mas era o PSI com inglês. Com inglês. Ou com árabe. Ou com árabe. No Uruguai predomina muito árabe. Olha só. Então faziam esse cruzamento aí, né? Predominou isso aí um período, né? Sim. Foi forte, né? Teve forte. Aí dava uns animal grande, forte, né? Cavalão grande do pescoço comprido, era um pão de doma, era um bom porque não era um pescocinho curto como o crioulo, né?
Então era um bom de doma. É uns animal alto, né? Pra animal montar, alto, né? grande. Tinha que ser meio bem gaúcho, né? Porque... Não, tinha que ter o corpo liviano. Né? Mas não eram uns cavalos velhacos, nem cavalo mau, eles eram uma matungada meio molengona, assim, meio coisa. Você dobrava o rápido. Era bom de doma, era um bom de doma. Você domava um ligeiro. Olha só. Era um bom de doma. Incrível. Eu trabalhei na Estância da Causalidade do Hélio Jaques. Aham. Esse homem tinha um cunhudo Rosio. Era crioulo 5 salsos. Uhum. Era crioulo 5 salsos. Filho do cigano. Olha aí. O cigano era dos Istoloba, de uns judios. Era uma estância grande também. Trabalhei também com os Istoloba na estância Três Cruzes. E esse homem tinha esse cavalo. Botava cria veiaca. Botava cria veiaca, mas também paravam de veiaca. Eu soltava de a cavalo e com um cavalo domado. Agora, nos primeiros 4, 5 galopes, o cara tinha que ser de a cavalo, senão não andava neles. Pois é. E também trabalhei aí. Aí eu domei pouco. Só ajudava um homem por nome de Polo Batista. Uhum. Era um homem que domava bem e gineteava bastante. Era um homem grande, forte, gordo, assim, um paitaú. Esse homem domava bem e gineteava bastante. Era o Polo Batista, eu era ajudante dele. E ele me dizia, guri, galopei esse cavalo para mim. E se ele vier aqui, tu não surra ele, tironeia da boca. Uhum. Ele veio aqui, tu encurta a rédea, o que dá tironeia da boca, não surra. Não sei qual era o significado. Sim. Mas ele pedia para galopear para ele, pedia para não surrar. Tinha que tironear da boca. Nossa, que coisa, né? E este homem que eu estava lhe dizendo, o Calilo Batista domava um cavalo com perfeição. E eu aprendi com meus tios também, eles eram tudo do mesmo lote, né? O primeiro galope, vem essa alça no basto, né? Sim. Tá, vem essa alça no basto. O cara corta fora aquilo ali. Uhum. E passa lá, ali por trás das 2 argolas das estriveiras. O senhor pega uma corda chata ou trançada, eu sempre usei trançado. Passa por ali e enfia ela aqui, tipo aquela alça que vem no basto, enfia ali. E cavalo para domar, eles me ensinavam. Cavalo para domar, você passa a rédea para ginetear, não, porque tu tem que levantar o braço para ginetear, mas para domar tu passa por aí por dentro. Olha aí. Que é um cavalo que ele vai fazer isto aqui, tu pega uma força bara para domar ele. Ele não vai estender o pescoço contigo nunca, ele vai ver aqui com o pescocinho dobrado. E tu firma bem os estribos e enrola a rédea na mão e recolhe ele no pescoço, depois tu me diz se ele tem vantagem para ver aqui. Olha aí. Ele dizia, tu experimenta fazer isso num cavalo que tu vai domar, depois tu experimenta num matungo que tu vai ginetear nele. Tu tira da alça do basto e levanta bem o braço. Tu vai ver como ele te pega uma força bara e te leva uma vantagem porque ele dá com a cabeça para os lados veiaqueando assim. E se tu um cavalo para domar, tu fazendo isso aí, ele veio aqui encolhidinho e não tem vantagem nenhuma para dar com a cabeça veiaqueando. Olha só. E ele com o braço levantado, ele fica com todo o pescoço solto para dar com a cabeça veiaqueando se ele é veiaco. E eu aprendia com eles, né? E esse Polo Batista me dizia isso aí. Ele era muito ginete, gineteava em rodeio, tudo, né? E ele me dizia, tu cavalo que tu pega para domar, tu faz isso aí. E não surra, tu tironeia a boca dele, vai tironeando a boca dele, tironeando. E não surra nem esporeia, porque nem ele sabe o que está fazendo, porque se ele é potro. Ele tira aqueles pulos porque é o instinto dele, mas não que ele saiba o que ele está fazendo. Então eu aprendia com eles, eu gravava aquilo ali, né? Isso é importante, né, Gustavo? Tem que estar esperto ali, né? Atento para ver com quem sabe, né? Sim, tem que aprender. E é assim que a gente vai aprendendo, né? É assim que se aprende, com quem sabe e não ser pretencioso, né? Verdade. Seu Gustavo, e aí... Aqui a gente tá com o seu Pedrinho aqui, né? Aí nós estávamos aqui conversando uma prosa aqui cerrada, né? Sim, sim. E aí vocês contando as histórias, vocês são amigos de longas datas, longa data, né? De muitos anos, de muitos anos. E aí vocês estavam contando umas proezas aí com o cavalo, ele se enredou, caiu com um cavalo que era muito veaco, né? Era muito veiaca. E aí ele foi buscar leite com o cavalo, se enredou numa tela lá. Aí todo mundo ficou apavorado que ele montava, né? Ele montava, ele não tinha medo. Não tinha medo, né? Ele não tinha medo, ele Olha montava. só. Aí ele foi... Era uma égua que
o homem tinha comprado e era uma égua que já vinha repassada de outros. Olha E aí. o finado Paulo Petrechel que estava montando nessa égua. Olha só. E aí o Paulo foi domar para outro homem e a égua ficou para mim. E eu levei lá para o matador do Edmundo, que eu morava lá, dentro da chácara do finado Ponciano ali. E o Bisca velho que me ajudava lá. Olha aí. E nós lidemos com ela lá. Quando ela teve tonta, que ela nós carregava, eu entreguei. Entreguei e ela fazia, acho que com mais de semana que comia a boia e dormia dentro de casa. E o Pedrinho vai buscar um tarro de leite nessa época. Olha aí, Pedrinho. E o Conta essa história, Pedrinho, então. Pedrinho foi buscar um tarro de leite nessa égua. Quando ele saltou e o finado Alfredo não estava, não, Pedrinho? Não estava nem o finado Alfredo, Você nem... atirou na seca e se apelou. Aí, Não estava nem lá o Renato Paes, finado Renato Paes, o senhor não conheceu ele? Era radialista e trabalhava. Não conheceu, ele é muito novo. Não. O Renato Paes. O Renato Paes era bem gauchão também. Uhum. E o Renato Paes sempre andava na volta. Sempre. Gostava. Assim, gostava. E nem o Renato Paes não estava e o Pedrinho me pula na cego de empelho com um tarrinho para ir buscar leite. Se enredou numa tela, a égua veio aqui de empelho com ele. E ali a égua de certo, não sei, lá pegou medo porque se enredou. É. E ele veio dali. Ali o finado Alfredo é em frente aonde eu vou lhe dizer, em frente ao João Pinto ali, naquela rua que sai na Brigada Velha. Tá. Por ali era a casa do finado Alfredo. E ele veio nela de empelo buscar leite aqui no Meireles, que era aqui, perto do quartel. Olha aí, mas é uma baita de uma... Ele veio, Grande ali. veio com um tarrinho de 5 litros buscar leite ali naquela época. Tá, aí deu esse entreveiro todo e ainda mesmo seguiu viagem. Seguiu viagem. Olha aí, ó. Que a égua se atirou numa tela e se enredou. Aí teve que um homem correr lá com a torqueira, Aí lá, o como é que guri, é? era um guri. Aí o Renato era bem guri, não, Pedrinho? Cortou a tela pro Pedrinho se desenredar para vir buscar leite. Aí o Pedrinho veio buscar o tarro de leite e voltou. Quando ele chegou, o homem se apavorou, não? A galope. A galope ia subindo. A galope ia subindo. A galope ia subindo. Não, o Pedrinho... Aí eu cheguei lá, mas... Tio, peguei essa água do Caio, Mas tu é louco, vai dizer, não tem problema, me dá o leite aí. Não, tu vai virar tudo. Não, me dá aqui a sujeira. Que ela tem que carregar eu, carrega os outros, sai, vou lá. Aí, mas tia, tu vai virar o leite, eu levo de carro. Não tem problema. Me dá aqui. Aí botei o carro aí, saiu pingando o leite, eu saí alto chão, correndo. Cheguei e esbarrei essa nega. Que idade você tem, Pedrinho, seu Pedrinho? Que idade você tem? 67. Como é que é todo o seu nome? 67. Como é que é todo o seu nome? Pedro Leivas. Pedro Leivas. Costa da O senhor é Silva. conhecido como Pedrinho e Xúria, né? Esse pirata que botaram aí. Ah, é? Pirata. Ele deram um apelido aí, mas que coisa, esses amigos, né? Não, aí fica essa história, né? O Xúria é muito novo, não é aqui de Rosário, né? É, né? É verdade. Aonde quiserem recatar um galo, é só falar com o Xúria. É isso que lido até hoje, né? Vai carneia e faz, acontece, né? Não, o Pedrinho tá na É um lida gaúcho ainda. de toda a lida, O né? Pedrinho tá na lida. Olha aí. Não, o Pedrinho não se entrega assim no mais. Tá certo. Lá o Pedrinho foi trabalhar comigo nos Olhos d'Água. É. E tinha uma égua bragada lá, uma égua Agora grande. começam as histórias Uma aí. égua grande, cabeça de cavalo macho. Aham. Ela tinha sido aporreada e coisa, e andou derrubando os caras. Depois eu negociei ela e comigo ela nunca veio aqui. Eu sempre fui bem mansa. E eu quase matei ela do mangaço e terminou a veiaca. Olha. E o Pedrinho foi trabalhar comigo. Mas essa égua, ela não vinha de qualquer lugar, né? Não, ela era da trupilha do Reinaldo Menezes, até. Olha só. E eu não sei que negócio ele fez com os caras por aí. Acho que ela andou disparando, sei que deu um quê com essa égua dele. Era uma égua bragada, grande cabeça, cavalo macho. Olha só. Aí ela foi bater aí por o Campo Seco, os caras compraram ela porque era uma égua linda. Uhum. Aí ela arredondou os caras tombos e o último que ficou com ela foi vender ela. E na hora de experimentar ela para o homem comprar, ela veio aqui e derrubou o cara. Terminou. O homem não quis, Estragou o negócio. terminou o negócio. Aí eu via ela no campo dos guris do finado Adílio Vaqueiro, aí no Campo Seco. E eu falei para o Fernando, filho do seu Lolôs, que era um comprador de cavalo, tinha aquela égua que tem ali no campo do seu Adílio ali. Tinha aquela égua, disse que é veiaca, aquela égua foi aporreada, não sei o quê, égua de uns 12 anos, 13 já, é égua velha. Mas era uma égua linda, inato de ela. Ele disse, o senhor quer aquela égua? Eu quero.
ele me disse, eu vou negociar para o senhor aquela. O senhor me dá um mortadela velho da estância, ele tem uns mortadela velho aí, umas petiças velhas que estão lá no fundo. E é para trocar por cavalo velho. Ah, eu troco. E aí o Fernando disse, o senhor me dá um mortadela velho pesado e uma petiça, eu vou negociar. Tá? Sei que ele me apareceu lá com ela, eu fiquei com ela. Tá. E ele me disse ainda, o Fernando, olha que a cégua veio aqui, quem vai ver aqui a cégua velha? Aí fiquei com ela, a primeira enciada que eu fui dar nela, eu enciei ela dentro do galpão e montei do lado de fora. E ela saltou bem para cima para ver aqui, aí eu dei-lhe um mangaço e ela me grudou os peitos contra a parede do galpão, quase me matou. Nossa, que coisa, mano. E ela se levantou meia tonta e eu montei nela e saí nela. Mas não surrei ela nem nada, saí nela. E ela nunca mais veio aqui, nunca mais. Eu enciei ela um ano, de tiro a tiro, dava boia para ela inverno e verão. O dia que fez um ano que eu enciava ela, eu digo, bueno, agora eu vou ter que botar em cria e vou ter que largar para te dar cria solta. Tá. E ela estava no potreiro, já tinha pegado cria, estava no potreiro, não enciava mais. E o Pedrinho foi para lá comigo. Olha o Pedrinho. E eu disse para ele, tia Pedrinho, encia essa bragada aí. Se a velha não veio aqui, não veio aqui, é bem mansinha, Pedro. É mansinha, e ele encilhando. Com as rédeas tiradas no chão e o cabresto. Mas ela não veio aqui, ela com os arreios, ela estava acostumada a se encilhar dentro do galpão ali. E ficou uma frestinha aberta do galpão, mais ou menos assim, não, Pedrinho? Não era mais que isso. Aí ainda neles já tinha um cusco, por nome de Rex, aqueles cusco foca que tinha as mãos tortas assim, ó. Era um cachorro bom. Agora para fazer um cavalo veio aqui, era o bom dele, porque ele ficava negaciando. Olha só. O Matungo saía de lombo inchado e ele ia no garrão. E o Matungo não acertava a coice dele de jeito nenhum. E o Rex bem deitado no galpão. E o Pedrinho encilhando aquela égua. E o senhor só observando ele encilhando. Eu só olhando o jeito dele encilhar. Olha aí. Aí quando ele puxou a cincha, eu disse para ele, pode apertar, Pedrinho, ela não veio aqui. Quando ele puxou a cincha assim, eu cravei a chaira na palheta da cégua. Que amigo, hein? Mas, cara, e a cégua prendeu-lhe as duas patas no Pedrinho e o Cusco acho que avança nela aí. E aquele portão ela levou nos encontros e voou aquele portão. Abriu. Levou Saltou a cerca. E saltou a cerca. Você foi, campo fora? Você foi, veio aqui no potreiro afora. Que Saltou a cerca do barbaridade. potreiro e você foi Eu para o juntando inverno. as garras lá. Enquanto ela não tinha... pegou do cavalo, não, vixi, aí, Enquanto tinha um caco de arreio e um toco de rédea, ela andava aqui lá pelo potreiro. Fomos lá o Pedrinho de a pé, eu fui de a cavalo. Olha aí. Pedrinho, vamos juntar os arreios, deixa, depois nós juntemos, vamos enciar ela primeiro, tem mais arreio lá. O Pedrinho aí sim, ele encilhou ela. Essa égua vai ver aqui, vai ver aqui, Pedrinho, não veio aqui, aquela se assustou. Não ia se assustar se eu cravei a chaira na parede. Mas olha aí. Você viu? Eu digo assim, fez alguma coisa, até hoje eu falo. Ele, pobre Pedrinho. Eu já que tinha dado um brilho. Pedrinho, e tu sabia dessa história ou tu tá sabendo aqui agora? Mas só, Tu tá sabendo agora aqui essa história? claro. Que foi, ele espetou com a Shaira. Eu não sabia. Olha aí, rapaz. Tu vê, né? Agora que ele tá sabendo. Era pra ser contado aqui no Prosendo no Pampa. Mas é mesmo, é porque os anos que nós cedemos... É mesmo, né, e ele tia? sempre fala, e eu nunca disse nada. Eu vi que ele ficou ali olhando uma hora assim, ó. Ficou se olhando uma cara. Sabia. Mas eu sempre calculava, eu metia os dedos no sovaco, o bicho quase. É, né? Que ela virou e Foi em prendeu 2004. as patas, eu quase e vi aquilo bem por pim, e viu aquela força, vai passar um orgulho e pá, na cerca. Que não tocou em nada na cerca. E vai lá, é danada. Animal apoderado, né? De boia e forte, né? Não, ela fazia aqui, eu acho que um mês, fazia bem pouquinho que eu tinha botado em cria e soltar, estava até no potreiro ainda. Mas não fazia mais nada. Tava uma tronqueira, né? Tava uma tronqueira, era uma égua que pesava uns 500 quilos. Era uma pasta, Era lindo. Era lindo, era uma égua linda, uma égua cabeça de cavalo macho, cabeça grande. Mas égua muito boa. Seu Gustavo, me conta aí, com todas essas gauchadas aí, agora a gente deu uma descontraída aqui pra não dar risada um pouco, né? Porque é muito acontecido no campo. Quem viveu no campo passou por coisas boas, mas também passou por coisas ruins, né? Sim. Como aconteceu com o senhor, né? Sim. O senhor se acidentou por lá, né? Atingiu sim, o osso da bexiga. o osso da bexiga. Conta pra nós isso aí. Isso aí foi feio isso aí, né? Foi feio. Foi em 2000, não é? Foi, né? Foi em 2000. Foi em 2000. Olha só. Lá em Bejunhão. Eu tava lá em Bejunhão. Foi no Uruguai. Foi no Uruguai, em Bejunhão lá que eu tava. Tá. E cuidando dessa estância lá, que era por conta do banco essa estância. E tinha um égua malacara, que era do genro do dono da estância. E ele
Não me lembro como é o sobrenome deles Seu agora, mas, Fernando, ele era não. mas ele era daqueles que criavam um cavalo para jogar polo. Uhum. Um taco, aquele que joga. Sei. Né? E ele me pediu para me domar a égua para ele. Diz ele, o senhor deixa ela bem sujeita. Ela ficando bem sujeita, depois o resto nós treinamos. Uhum. E para jogar polo não vai descaramuçar nem de nada, vai mais é de ela aprender, né? de ensinar. Tá. Uhum. Eu peguei a égua dele. E seu Paco estava lá, esse que me ajudava estava lá. E era uma baita égua, uma égua malacara, uma égua grande, uma égua inglesa. E ela veiaqueava linda, ela veiaqueava bastante. Desde o primeiro galope ela começou a veiaquear. Olha. E eu ensilhei ela, lidemos com todos os outros cavalos. E ela foi a última que eu ensilhei. E lá onde nós morava, a estrada ia reto à faixa, ia reto à carreteira. E lá adiante fazia uma voltinha assim num bueiro, porque tinha caído o bueiro para a direita e eles fizeram um desvio. Olha. Porque saía caminhão com cana-de-açúcar e saía caminhão com arroz e coisa. Então eles torceram para o lado que era mais raso o bueiro. E ela veiaqueava sempre naquele trecho ali. Ela saía das casas e era ali que ela aprontava. E ela vinha sempre por cima da estrada. Ela não veiaqueava no campo limpo, ela veiaqueava só em cima da estrada. Que bandida, né? Quando ela vinha veiaqueando, que ela via que ia sair para o campo, ela voltava para cima da estrada. E ali ela vinha só naquele trecho. E ela cortou aquele trecho ali e ela vinha reto veiaqueando por cima da estrada. E eu acho que eu vinha surrando muito ela e ela vinha brava, né? Assim como ela chegou, era um barrancão que tinha no mínimo 2,5 metros de altura, no mínimo. Era alto lá e lá na saída era baixinho. E assim como ela vinha de lá, ela se grudou ali. Mas que coisa. Assim como ela vinha, ela se grudou. E saiu lá do outro lado e seu Paco era um homem ativo, agarrou ela. E disse, você machucou-se? Eu digo, não me machuquei. Mas eu senti que me ardeu a bexiga e coisa, mas digo, foi... As argolas das estriveiras de redonda ficaram compridas assim. Até pouco tempo eu tinha elas aí guardadas. Ficaram compridas assim do soco que deu nos estribos. Aí tiremos ela para fora ali, demos uma ajeitada no bocal, ele ajeitou os arreios e ele disse, agora o senhor vai no meu cavalo manso que eu vou nela. Pode deixar que eu vou nela. Aí eu encostei, ele agarrou do fiador do buçal e montou e tirou ela para cima da estrada e ela fez o mesmo trecho com ele até o portão. E ele surrando ela, e ela não tinha medo de apanhar, ela veiaqueava mesmo. Aí cheguemos, desenciemos ela, depois banhemos. Aí eu tomei banho, e a minha velha disse, tu tá com uma febre bárbara. Eu digo, não é que é com febre, eu não estou sentindo nada. Não tenho nada, não sinto nada. Fui, me levantei, meio me doeu aqui, assim, ó. Aí ela ligou para uns amigos nossos que cuidavam de uma estância. E ele veio e me levou para Bejunião. Aí cheguei em Bejunião, expliquei para o doutor. E o doutor disse, o senhor está com câncer na bexiga. Que bárbaro. E ela disse, não está com câncer na bexiga. E ele, não, o senhor está com câncer na bexiga. A sua esposa contrariou o E médico, ele né? contrariou ele. E ele contrariando ela. E ele disse, o senhor tem que ficar abaixado aqui para ir para Salto Montevidéu amanhã. E ela disse, não, nós temos que ir embora, a estância está sozinha. E nós temos que ir para a estância, nós temos compromisso. Tá? E ele disse, então amanhã o senhor vem aqui que eu vou lhe encaminhar para Salto, porque o senhor está urinando sangue. Olha aí. Aí ela disse para ele, e se nós for para o Brasil, para Livramento? Em Livramento tem o doutor Raul, que é especialista. Não, pode ser, mas tem que ir com tempo, porque ele tem câncer. Olha só. Aí chegamos aqui, no outro dia viemos para o seu Paco ficou lá, e nós viemos para Livramento. Aí chegamos, o doutor Raul me mandou fazer exame. Primeiro me fez um monte de perguntas. E ele perguntou se ninguém da minha família tinha tido câncer. Eu digo, ó, morreu 2 tios. O finado Jesus já era morto, né? Sim, teu pai era vivo. Sim, o finado meu pai era vivo. Meu pai morreu de câncer também. Mas o finado do meu pai era vivo. Morreu 2 tios, um primo e minha avó. Olha aí. Pai, ele se apavorou, mas esse louco só tem que estar com câncer. Disse, imediatamente o senhor vai no Palácio do Comércio e faça um exame particular. E aí fez o papel ali, me mandou no Palácio do Comércio e eu fiz o tal exame. E trouxe para ele, ele pode trazer hoje ainda. Aí levei para ele, de tardezinho. Aí ele me mandou, cheguei lá e me mandaram passar. Aí eu passei, ele olhou todos os exames.
e me disse, olha, o senhor não morreu por sorte. Não era a hora do senhor morrer, porque sua barriga herniou tudo para cima, assim, ó. Tá toda herniada para cima. Ela não herniou aqui. Se ela herniasse aqui, Abria. abria e as tripas tinham caído para a bexiga e a bexiga não ia aguentar o peso das tripas, só ia... e não ia durar uma hora. Mas que barba. Mas a sua sorte é que ela herniou aqui. Quando deu aquele soco, que recebeu o soco, ela herniou. Mas que coisa. E o rim tá aqui, ó. O rim esquerdo ou direito, o rim direito tá a cavalo no rim esquerdo. Mas isso ele volta, o senhor só tem que ficar deitado só pro lado direito para ele ir pro lugar dele. Mas isso aí não tem problema, isso aí ele se deslocou, mas ele volta. Mas que golpe que o senhor levou mesmo, Mas ele hein? tá aqui, ó, aqui estão os dois, ó. Tá, o rim direito tá em cima do rim esquerdo. Uhum. Tá? E eu fui dizer ele por 6 meses, mas nem pensar, nem perto de cavalo. Sim. Por 6 meses não pode andar a cavalo. Fui-me embora para lá, acho que dali uma semana eu estava andando a cavalo, tinha aquele mundo de cavalo para lidar, estava andando a cavalo e graças a Deus nunca senti nada, nunca, Olha nunca. só. Eu esquilava de pé no chão, tudo, não sentia nada, nada. Tu vê Nada, só, nada. né? Nada, nada. E mas- outra vez que eu levei um soco forte foi neste osso da bexiga também, Olha aí. na Estância da Branca, no pelado do Mauro Riani. Tinha bastante cavalo tubiano lá. E meus tios domavam lá. Uruguai também. No Uruguai, perto do Pelado, era a estância dele, a Estância da Branca, do Mauro Rio. Uhum. Meus tios domavam lá e eu fui para lá com eles. E eles me disseram, esse cavalo tubiano grande, esse tubiano branco, ele ficou do ano passado. Nós demos 2 galopes nele e ele se descogotou. Uhum. E ficou descogotado e agora sarou, agora dá para pegar, esse ano pode pegar Sim. esse cavalo. Tu galopeia depois ele para nós, mas olha que ele tira uns pulos fortes. Uhum. E eu ensinei o cavalo para galopear para eles. E esse matum saiu e tirou uns 3 ou 4 pulos. E eu dei uns laçaços nele e ele cravou a cabeça para se virar e eu saí dele. Quando eu saí dele, eu fiquei pro lado da bunda dele e ele me abaraiou nas patas. Me arrebentou esse osso aqui. Quebrou, quebrou. Ficou dobrado assim, ó. Uhum. Tá? Aí já me trouxeram para Artigas já. De novo. Cheguei no hospital em Artigas e me enfaixaram aqui as cadeiras assim. E me botaram numa maca. E 2 enfermeiras apertavam aqui, outra cravava o joelho nas minhas cadeiras para o osso Juntar de novo. e não podia respirar. Mas que coisa, homem. Mas era dor, você fala de dor, né? Mas só imagino. Era dor. E aí o doutor me disse, olha, tu vai ficar enfaixado e andar a cavalo só depois que eu te der alta. Enquanto não te der alta, tu não anda a cavalo, porque esse osso ele volta e te fura a bexiga. Que coisa, né? Ah, sim. Ah, eu levei uns socos fortes. Não, tomou uns golpes fortes, né? Mas um coice, né? Ele me deu com as 2 patas. Quando ele se foi para se virar, eu me apurei para sair dele. E saí dele e ele não se virou e ficou de bunda pro meu lado e me abaraiou nas patas. E era uns tubiano veiaco e coiceiro, que matungada coiceiro. Me diga uma coisa. Depois de que você sentou numa máquina de esquila. Ah, sim. Como é que é? Depois me acidentei numa máquina de esquila. Olha aí. Nós saímos para ir daqui de Rosário, para ir esquilar nos Garcia de Garcia, lá perto de... Como é que é daquela cidade? Lá embaixo, São Borja. de São Borja. Saímos para esquilar nos Garcia de Garcia, lá em São Borja. Tá. Às 3 da tarde nós estávamos ali no Mercado Brasil. Tá. E eu disse para o dono da máquina, que era o Darcy, morava lá. Eu disse para ele, tia Darcy, antes das 2 da manhã nós não chegamos lá nos Garcia. Uhum. Diz ele, não, entrada do sol nós temos lá. Era às 3 da tarde. E eu disse para ele, então, eu não sei mais aonde é os Garcia, ou puxaram a estância para cá, para eu achar nota, porque nas 2 da manhã nós chegamos na estância. Uhum. E ele disse, não, cedo da tarde, entrada do sol temos lá. Então temos lá, entrada do sol. Eu lá nos Garcia, eu não era a primeira vez que eu ia esquilar lá, eu já tinha ido esquilar lá com uma máquina de alegrete, e eu tinha levado 2 tropas para lá, e tinha tirado 2 meses lá domando uma égua de freio com um capataz que tinha lá, que inventou que eu tinha que domar uma égua de freio para ele, e eu tive 2 meses lá sem sair domando a égua dele. Olha aí. Tá. Eu sabia bem onde é que era, né? Era mais ou menos às 11 da noite, um caminhão com uma caçamba com 15 mil quilos de trigo em cima. Nós fechou. Nós 13 homens em cima do caminhão.
Puxa Foi vida. enquanto livrou a carroceria e nós fechou. Um homem velho que já é falecido ali debaixo, essa paleta esquerda dele ficou montada em cima dessa aqui, o braço dele ficou curtinho assim, Nossa, que bárbaro. arrebentou. O Getúlio enfiou uma lasca de pau, o caminhão velho era carroceria de madeira, e enfiou aqui assim e saiu aqui, ó. Barbaridade. O Nazinho, que era um que fazia xanga, cravou uma lasca de pau aqui, saiu aqui atrás assim, não pegou nenhuma volta de tripa. Lá. Tá? E eu me quebrei 6 costelas, me furei um pulmão, me quebrei esse osso do olho aqui, me quebrei uma perna e o dedo da mão. O dedo da mão eu fui ver que estava quebrado depois que eu cheguei em casa. Eu já tinha me dado alta que eu estava em casa. Que eu fui ver que tinha quebrado o dedo da mão. Sério. Nós se acidentemos às 11 da noite. E num lugar onde é uma usina velha que iam fazer antigamente. Se acidentemos ali. Mas foi um esparramo de mochila e coisa, e nós 13 homens. E 4 se quebremos bem, que foi os 4. Os outros não. E aquele que eu tive aqui, que me quebrou esse osso aqui, foi a corrente do graneleiro, que rebentou o parafuso do graneleiro e me cravou aqui. Mas que coisa. Aí caímos para fora. Imagina, quase que pega no olho. Se pega no olho, tá. E aí fiquemos ali. E eu não podia me levantar, estava com a perna quebrada, né? E tinha uns guri, que era um do Léo, que era o agarrador. Tudo era um gurizote pequeno assim. E nós sem água ali para tomar de noite. E os guri pegavam os bujão que iam e baixavam num despenhadeiro de pedra e iam lá buscar água. E traziam aquela água e aquilo ali era uma passadinha para nós tomar, nós perdendo sangue, né? E aí 2 ou 3 saíram, ataiando o campo para ir pedir socorro, que eles enxergaram uma luzinha. E diz que saíram por um banhadal atravessando e foram lá naquela estância. E pararam a gritar de longe até que o homem saiu. E eles disseram, é um acidente, precisamos de ajuda, por causa daquela hora da noite, né? Né? O homem saiu lá e botou uns colchão. Aí eles disseram, não, nossos companheiros estão tudo quebrados. Estão tudo quebrados. Tem uns que acho que até já morreram. O homem se foi lá numa caminhoneta, carroceria de madeira, uma Ford. Você foi lá. Chegou lá e nós carregou no... E você fuma São Borja. E já tinha esse senhor que o ombro dele veio, o braço esquerdo veio parar em cima aqui. Ele trabalhava na lenheira com Guida. E para o senhor ver a pancada que ele levou. Que ele dizia assim, eu disse para o Dida, vamos passar mais corrente nessas toras, porque isso aí vai cair por cima do mundo. Ficou variando, tio. A cabeça dele, o sentido era nas toras. Olha aí, tio. E os guris diziam para ele, não, seu Adélio era, né? Não, seu Adélio não foi na máquina de esquila. Diz ele, não, mas esse é o caminhão velho do Dida. Meia-noite, 1 da manhã. E nós carregaram ali. Naquele atrás, nós atiraram naqueles colchão, nós os 4 ali. E os guris me botaram para dentro daquela caminhonete e meus pés ainda ficou para fora. E o senhor sabe que eu me agarrava e não tinha força para ir para dentro da caminhonete. Que coisa, né, tio? Aí os guris nós empurraram, nós arrumaram e esse homem saiu tocando. Saiu tocando. E ele ligou os alertas, né? Ligou os alertas e saiu. E ele disse para o dono da máquina que não se machucou, que ia ali na frente, eu por mim que a rodoviária me siga ou me multe, mas eu não vou parar, senão esses homens vão morrer. Olha Era só. 100 e tantos quilômetros longe de São Borja. Tava longe de São Mas Borja. 100 e poucos quilômetros era. Tinha que tocar. Tinha que tocar. E saiu tocando. Quando ele cruzou na rodoviária, ele buzinou e com uns pisca-alerta, a rodoviária largou de atrás. E ele andou um pouco e parou e disse, olhem aí, eu não posso parar, olhem aí atrás, aí foi um acidente que deu em tal lugar. Aí eles se foram para o acidente e já avisaram a brigada que ia aquela caminhoneta com aqueles acidentados. Nós chegamos umas 2 quadras antes de chegar no hospital. Eu senti que eu ia morrer. Você tá Me sentindo mal. encarqueava tudo, os dedos assim, e os pés e o corpo. Se retorcia tudo assim e eu não conseguia coordenar. E eu pedia água para um dos guris que ia com nós e eu não conseguia agarrar o bujão para tomar água. Que coisa. Quando a caminhoneta entrou no hospital, ali embaixo, que entrou a caminhoneta, o doutor veio, era o primeiro plantão do doutor, e o primeiro escalavrado que chegava era eu. Para ele, era um doutor do quartel.
Ele era Cogo de sobrenome, esse doutor. E ele olhou e disse, ó, esse homem aqui é o primeiro que temos que socorrer ele. Eu estava num enxume, mas num enxume por o pulmão furado, né? Ai, pulmão, não dá pra... E aí já entraram comigo para lá. E eu estava com uma camisa, não era nova, mas era boa. E a enfermeira disse, cortem a camisa dele. Eu, não, cortem minha camisa é boa, ainda tive força para tirar a camisa. Olha só. E eu estava com um relógio no braço e eu olhei, a hora era as 2 da manhã. E dali você terminou, goleiro. Você apagou. Aí eu me apaguei. E eu pedi pro doutor. Eu disse, doutor, se o senhor furar isso aqui com a ponta de uma faca, uma coisa me alivia essa dor. Porque só o que me doía era aqui. E lá, quando eu estava caído lá, eu pedia pros guris, peguem a minha faca que está na minha mala e me cortem aqui que me alivia essa dor, que só o que me dói isso aqui. Era onde estava quebrado as costelas e inchando. Por isso que me doía, e eu me representava que furando ali. Sim, já estava meio variando já, variando né? Também, olha né? só. Aí foi aí eles, às 2 da manhã, aí eu fiquei, me operaram, fiquei terça, quarta e quinta. Quinta era de manhã. Eu meio abri os olhos assim, com este braço aqui atado aqui, esse outro aqui atado na cama. Olha só. E uma manga e um vidro para tirar o sangue de dentro dos pulmões, do derrame interno, Que embaixo coisa da cama. Aí a enfermeira me disse, guri, tu sabe o que houve contigo? Digo, eu sei. Então me diz o que houve contigo. Eu disse, lá, me dá um pouco d'água que eu tô louco de sede. Ah, tá, mas me diz primeiro o que é. Aí eu tive que dizer para ela. Ela veio de lá com um pouquinho d'água assim. Me deu aquela aguinha assim. E eu disse para ela, me dá outro pouco d'água. Tá, já te dou. Meteu um troço no soro e segui dormindo. Aí de tarde, talvez isso fosse como umas 4 ou 5 da tarde, eu me acordei, tinha outra do lado sentada, não era a mesma. Era uma enfermeira bem magrinha e uma bem grande, uma senhora bem grande e forte, caminhando por lá com os outros na UTI, né? Olha aí. Aí eu disse para elas assim, eu quero tomar água e quero tomar banho. E aí essa que estava do meu lado disse para a outra, dá para dar água para ele bastante? Pode dar, agora já pode dar água para ele. Me deu um copão d'água, eu tomei tudo. E eu disse, eu quero tomar banho. Eu fedia podre, sabe? Daquele sangue, 4, 5 dias ali, fedia podre. E eu com ela, eu quero tomar banho. E elas, guri, tu não pode te mexer. Que se essa garrafa que está embaixo da tua cama inverter, vir para dentro de ti, tu morre. E se tu cair no banheiro ou no corredor, nós não vamos esperar o doutor chegar, nós vamos fugir. Porque vão mandar nós prender, nós não podemos te tirar da cama. Não, eu quero tomar banho. Até que uma disse, vamos pedir para fulana, que tem força. Aí pediram para outra. As 3 me levaram para o banheiro. Me botaram numa cadeira de roda e eu fui para o banheiro. Tomei aquele banho, enquanto eu fui para o banheiro, elas limparam a cama e ajeitaram, mas as 3 me agarrando ali. Me dando banho e me agarrando. O cara vira num infeliz, né? E dando boia na boca, o cara tem que dar um valor para um enfermeiro, para um doutor, coisa séria, né? Claro, eu estava todo atado, elas me davam boia na boca. Tomei aquele banho, quando voltei, que me deitei, parece que 80% renovei. Saiu aquela coceira da cabeça, da poeira naquele caminhão. Aquela caatinga, né? Aquela barbaridade, cara mala, aquela murrinha bara. O sangue assim, fedia podre, parecia um cachorro abichado. Fedia-se, eu era murrinha, nem era fedor. Tá? Aí fiquei lá. E as gurias, bueno, agora tu vai dormir um pouco. Vai almoçar e vai dormir. Aí eu comia bem pouquinha boia. Controlava, né? Comia bem pouquinha boia. E elas diziam, come mais, tu não tem nada no estômago, teu problema é nas costelas. Não, mas eu não quero. Naquilo que eu tô ali, chegam com um cara baleado. Chegaram com um cara baleado. E estava aberta aquela coisa e botaram ele ali. E ele me olhou assim e me disse, o que houve contigo, chefe? Aí elas disseram, ele se acidentou, fica tu quieto aí. E ele me disse, chefe, tu sabe que eu vinha com contrabando? E os milicos me prenderam de bala e me atoraram a bala aqui. Aí ele foi e levantou o lençol assim, diz, olha como eu tô, mas eu nem vi. Diz que ele tinha uns pontos velho bem grandes assim, com manguinha de soro. Nossa. Diz que abriram a barriga dele e a bala.
E ele disse, Che, tu não me conhece? Eu digo, não te conheço, mas eu, olha, tá dando conversa com aquele jovem. E ele me disse, Che, meu companheiro passou dessa para melhor. Ah, é? Nós estava ali agora onde estavam nós costurando, e eu estava olhando. Ele disse para o doutor, me dá um pouco d'água. E o doutor disse, não, tu não pode tomar água agora, em seguida eu te dou água. Ele manoteou naquele vidro de soro, Che, tomou tudo, goela abaixo. E eu disse para ele, bueno, meu irmão, vai embora com Deus que eu vou ficar por aqui contrabandeando para nós dois. Não, ele conversava assim, tá aí depois, aí fizeram uma injeção nele, fecharam ali, ele dormiu. Aí as enfermeiras disseram, ele não é louco, não é nada, é o jeito dele assim e a coragem que tem esse homem. É o jeito. É o jeito dele. Diz, esse homem, ele desceu da caminhoneta dos milicos com as tripas caídas para fora e agarrando assim. E dizia para os milicos, Che, vocês não me botem as mãos. O homem não anda agarrado comigo. Diz, ele não é louco, não está bêbado nem nada. É a coragem que ele tem. Dizia, a segunda vez que ele vem para o hospital baleado. Que coisa, O cara vê cara corajudo, né? Não, é coisa por aí. E eu passei uns trechos ruins. Mas eu passei uns trechos ruins. Olha só. E levei mais de 3 meses para me recuperar. Aí no que eu tô, naquele quebrado, em casa, me aparece um cara de São Paulo, Decão, que tinha trupia de doma em São Paulo, comprava cavalo aporreado. Me aparece lá em casa. Olha. Ele me descobriu, não sei como. E quem andava uns 6 homens junto com ele, que eram os que experimentavam cavalo. Uhum. E veio junto com ele o Asa Branca, o locutor de rodeio aquele. Isso tem minhas filhas que lhe contam. Eu conheci e andei junto com Asa Branca arrumando o cavalo nas estâncias. Uhum. O Asa Branca morreu depois da doença do pombo e de AIDS e coisa. Mas era um índio bueno. Conheci, tive o prazer de conhecer o Asa Branca. E nós fomos numa estância experimentar cavalo. Sai aqui na Ruta 5 e vai em direção a Taquarembó. E Manuel Dias entra para a direita. Aí tinha um criador de cavalo, que criava cavalo aporreado. Chegamos lá, saímos de madrugada aqui, chegamos lá, talvez fosse umas 9 horas por aí. Aí eu cheguei, falei com ele, eu conhecia ele, me dou bem com ele, ele tá velho, mas eu conheço até os filhos dele e tudo. Uhum. Aí ele me disse, eu tenho, eu devo ter uns 40 aporreados. E eu vendo, eu não me apego, eu vendo tudo. Uhum. E agora já vamos os guri voltear eles dali e eles querem experimentar, podem seguir experimentando. Aí o Decão, esse que era o que comprava, diz, não, nós experimentemos, mas só na sela, nós não compremos cavalo experimentado de empelho, que para nós é só na sela e com sedem. Sedem é aquela corda que vai nas vilias, né? Ah, tá. Aquele é o sedem. Uhum. Não tem perigo, eu dou para experimentar do jeito que quiserem. Eu tenho cavalo de basto aí que garanto que veaqueiam bem na sela, não tem problema. Uhum. E ele disse para o caseiro, carneia um borrego 4 dentes, 2 dentes, um capãozinho 4 dentes e assa tudo para esses homens almoçarem o meio-dia. Enquanto eles seguiram experimentando o cavalo. E tinha, eu vou dizer negrão porque eu também sou negro. Sim, sim, sim. Era um homem preto, chegava a ser azul. Uhum. Esse não fumava, não bebia, e levantava peso, e fazia ginástica e corria 7 quilômetros por dia. A vida dele era ganhar dinheiro gineteando em cavalo. Juan Carlos Libonati era o nome desse homem. Ele me disse, aquela égua preta que está no Salgueiro ali, aquela égua é veiaca. Aquela vai ser a última que eu vou dar para eles experimentarem. Aquela égua veiaca, ela está ali porque ela é só de monta especial. Ela é reservada de monta especial, então ela posa dentro de casa, ela come uma boita, então por isso que ela é aqui das casas. Ela não se mistura com os outros aporreados. E eles experimentaram. E aquela matungada começou a golpear eles. Né? E começou a golpear eles. E o velho comprador de cavalo, aquele baixinho Decão,
Ele só dizia, esse me serve, esse me serve. Porque pra eles o que servia? É aquele mais veaco, né? Quanto mais veaco, melhor, né? Quanto mais veiaco, melhor. É isso porque aí. veiaqueia e de ponta como galinha na chuva. Olha só. Que levante bem a anca para veiaquear. E crave bem as mãos, esse é o que serve para eles. Cavalo que pega na volta para eles não prestava. Agora não sei, mas não servia. Cavalo que saísse para veiaquear. E aí começaram a experimentar cavalo e tirar. O meio-dia, fomos comer uma carne de ovelha, comemos e tal e coisa. E o Libonati disse para eles, querem cestear, tem esse galpão, é bem limpinho, tem cama, tem colchão, tem tudo, querem se deitar. Não, vamos cestear, vamos esperar dar uma baixada na carne de ovelha e vamos se atracar. E tinha um alemão grande, e ele comia a carne de ovelha e tomava Coca-Cola gelada, aquilo não chegava a estar assim, congelado. E ele tomava. E eu disse para ele, tia alemão, não te atraca muito na Coca-Cola com essa carne gorda. Os outros comeram um pouquinho, não, vão deixar para depois. E ele diz, ô Cassiano, eu sou acostumado a comer carne de carneiro, então tá, vai firme. Eu disse para ele, isso não é carneiro, isso é um capão, mas vai firme. Meu amigo, quando se movimentaram para ir para lá, esse louco, eu disse para o homem, o senhor não tem um banheiro aí? Tem ali no galpão. Ai, variedade. E o trajeto dele era vir na mangueira e voltar para o banheiro, vir na mangueira e voltar para o banheiro. Chegou a fazer uma estrada. E ele me dizia, Castiano, isso foi praga que o senhor me rogou. Eu digo, não, eu te avisei. E essas carnes de ovelha quente com refrigerante gelado é um pialo. Ficou aquela talégua preta. Aí eu disse para o decano, aquela preta lá é de venda também, ó. Aí ele disse, o seu Libonati não me disse nada, não, mas ele me disse para mim que aquela é de venda também. Só que aquela é uma égua meia mimosa que ele tem aí, então ele tem sempre ela aqui. Olha aí. Aí ele falou o nome do negrão, aquele não me lembro como era o nome dele. Fulano, experimenta égua preta. Aí trouxeram ela de lá, enciataram os olhos dela e encilharam. E ele montou. Quando ele montou, eu só vi na televisão esses dias no Face, eu estava olhando no YouTube um cavalo colorado que fez isso com um cara veiaqueando. Ela saiu veiaqueando assim e deu uma volta. Deu uma volta no ar assim e ele não tocou no chão e ela também não. Ela girou no ar com ele veiaqueando. Ela vinha veiaqueando com tanta força e resbalou. As mãos e a pata dela resbalou e ela girou no ar e caiu de pé. Quando ela bateu de pé, que ela puxou para cá, era uma mangueira alta de tábua que eles tinham de experimentar cavalo. Ele cruzou assim, livrou a cabeça dele, ele rasgou toda uma camiseta vermelha que ele andava nas tábuas e arranhou a barriga. Olha, só livrou a cabeça dele. Só livrou a cabeça dele. Senão tinha matado ele. Aí ele se endireitou, se levantou meio dolorido e me disse, olha aqui, Castiano, que a cégua me fez. Digo, tu não é gineta, eu sou gineta, mas a cégua é veiaca. Essa é veiaca. Aí conversaram ali, tal e coisa, e ele parou um pouco, se recuperou e de certo ele ficou com vergonha, né? E disse, seu Libonati, o senhor não me dá para montar nela de novo? O Libonati disse, possa montar. Não tem problema. Posso montar nela. Ela deu-lhe outro golpe. Aí ele aguentou menos, porque largaram ela e ela ameaçou que ia cair para frente e saltou bem para cima. Quando ela se retorceu no ar, atirou ele para os porcos. Égua muito veiaca, muito veiaca. Égua dura, né? Égua dura e veiaca. E ágil para veiaquear. Ágil, porque tem cavalo duro para veiaquear. E ela era ágil para veiaquear. Olha só. Aí eu sei que ele pediu talvez que por aquela égua o valor de toda a trupia. Porque ele me disse, não, se ele me deu o que eu quero, tudo bem. Na época, ele me deu 3 mil pesos, o dono da égua. Aí quando terminaram, que encerraram o negócio, que foram tirar nota e exportação e fazer exame e coisa, no outro dia, quando nós pusemos em Livramento, no outro dia quando fomos lá, ele disse, o brasileiro já me pagou. Esse aqui é teu. E quanto eu te devo da comissão dos outros? Não me deve nada, tio.
E ele está me pagando comissão para andar com ele. Me paga por dia, não me paga comissão. Tu não me deve nada. Aí tem 3 mil pesos. Esses 3 mil são teus. Só do negócio da égua preta. Diz ele que eu pedi por a égua preta, o valor de toda a minha trupia. Olha só. Aí passou, aí trouxeram, levaram a égua. Daí, seguido, quando ele tinha rodeio, ele me ligava. A égua preta não pagou prêmio para ninguém. Foi para a final e não pagou prêmio para ninguém. Mas que A última vez que eu falei com ele, ele tinha botado uma caminhoneta. Tinha botado uma caminhoneta para eu que parasse nela. E para o segundo que parasse nela tinha uma moto zero, uma caminhoneta zero e uma moto zero. Aí depois que passou o rodeio ele me ligou. Ela não quis pagar a moto nem a caminhoneta. Agora ela vai se aposentar só para tirar pro trilho. Olha só. Aqui no Rio Grande do Sul aqui o pessoal bota muito nome, né? Tem a Chiquinha, né? Da Tropilha da Floresta. Ah, sim, né? Tem a Moura Cruzeira, né? Isso, que chama, tem, né? tem. E lá eu não sei se eles botavam nome. Lá, Os lá em deles São lá Paulo. tem nome, sim. Tem nome, né? Tudo tem nome. Você não chegou a saber o nome que eles batizaram ela. Não fiquei sabendo Da égua preta. eles batizaram ela lá. Uhum. Não fiquei sabendo. Mas que coisa, né? Mas essa, as 2 vezes que eu vi, cavalo veio aqui girar no ar e não tirou o cara de cima e cair de pé e seguir veio aqui. Olha só. Vi esses dias, um colorado no YouTube e aquela égua preta lá do Libonati. Mas eu gostava de andar por aí, né? Pra olhar os caras que andavam bem a cavalo. Tá certo. Sim, gostava mesmo. Nós era guri. E tinha os meus 2 tios e o Máximo Dias. Que eles só domavam. E tinha a estância Santa Rita e nós fugia. Nós fugia do colégio. Nós vinha pro colégio lá da estância que nós fomos criados, nós vinha de a cavalo pro colégio. E nós fugia do colégio, ia para Santa Rita e subia para cima da mangueira de pedra, embaixo de uns pés de tala para olhar eles domar e ginetear. Nós se escondia ali, para eles não nós correrem para as casas do colégio, nós ficávamos escondidos olhando eles ginetearem e domarem ali. E esse meu é primo da finada minha mãe, o Máximo Dias. Quando eu estava nessa estância do seu Rubem Dias lá no Uruguai, saiu uma tropa de lá e chamaram ele para ir tropear. Ele estava com 78 anos, não é? 78 anos. E talvez da onde ele morava até essa estância ele levava 1h30 trote. Ele chegou às 2 da manhã na estância. Ele era um homem magro, alto. Chegou às 2 da manhã. E eu disse para minha velha, esse que está aí é o Máximo Dias, eu vou me levantar e vou lá conversar com ele. Ele chegou e seguiu fazendo fogo e botou carne assar e seguiu conversando. Aí quando eu cheguei na cozinha, eu disse para ele, Tchê, por que tu não está dormindo junto com a tua velha? Anda fazendo barulho nas estâncias essa hora. Diz ele, não, eu durmo pouco, eu sou um homem que durmo pouco, eu tenho pouco sono, eu gastei muito sono quando era criança. Aí ele me conheceu, Matias, sem vergonha. O que tu tá fazendo aí? Vem dar benção pro teu tio aqui. Tu não é meu tio, rapaz, tu é primo da minha mulher, da minha mãe. Sei que fiquemos conversando. E eu disse para ele, Che, tu doma ainda? Diz ele, eu domo. Por causa que eu pego o potro e o Pim galopeia para mim. Pim é o filho dele, um que cuida de uma estância para cá. Lado de Sancepé, Caçapava, por aí, cuida uma estância grande para ele. Diz ele, o Pim galopeia para mim. Se não vê a queia, eu tomo conta. Que o querosene na lâmpada tá pouco, mas ainda para se alumiar uma meia hora ainda dá. Ainda dava para ele domar. Com 78 anos. Bárbaro, hein? E ele me disse, Tchê, guri, tu ainda doma? Digo, eu tontei algum de vez em quando. Tu nunca deixa de domar. Se tu te quebrar, tu sara e volta. Tu te quebrou, tu sara e volta. Porque o dia que tu parar de domar, terminou o homem. Diz ele aí só para levar criança no colégio. Aí tu pega um petiço velho e leva as guriazinhas de a cavalo no colégio e volta. Não presta mais para nada. Não pode deixar de domar. Aí sei que conversemos um pouco ali e ele saiu com a tropa. E eu disse para ele, canha, tu deixou de tomar? Diz ele, deixei, olha aqui. Nossa, que coisa. E tomou canha a vida inteira. E domou e todo quebrado, todo estropiado, tá? E esse filho dele, o Pim, que mora aqui, o que eu tinha me quebrado aquela vez?
nem me lembro o que eu tinha me quebrado, me quebrei tantas vezes, eu estava lá no Uruguai. E o Pim estava quebrado. Foi correr uma carreira e o Matum veio aqui com ele, se atirou com ele nas varas e ele quebrou a perna. Estava com uma perna cheia de parafuso e coisa, e eu estava quebrado e fui ver ele. Aí nós temos da mesma idade, eu acho que ele talvez seja um ano ou 2 mais velho que eu. Conversemos e ele, tchê, tu tem que deixar de domar. Trabalhei em instância, deixar de domar, como tu está aí, novo, todo quebrado. Isso aí, domar não é futuro para ninguém. E ele com a perna engessada porque foi correr uma carreira e o Matum veio aqui e derrubou ele e quebrou a perna. Aí e ele disse, tio, tu sabe que até hoje me dói essas costelas, Matum, o desgraçado veio aqui comigo, se atirou numa cerca e pegou na cabeça de um moirão e me quebrou as costelas. Até hoje me dói. E ele para mim levantar um sacrifício esse joelho aqui. Credo. Ele pegou uma égua, não sei de quem, ele me disse lá para domar. E a cégua sai, veio aqui, anda e se bolga comigo. E eu caio de joelho e ela me cai aqui no joelho e me quebrou o joelho. E ele também novo. Não, e eu achei engraçado, sabe por quê? Porque ele me aconselhando para mim deixar de domar, que o cara se quebrava tudo novo, e ele novo e tudo quebrado também. Todo quebrado, com uma perna cheia de parafuso e coisa. E me aconselhando que tinha que deixar de domar, porque o cara se estragava novo e ele estava pior que eu, acho. Pior. Todo esgalepado, né? Todo esgalepado. E então ele... Eram uns quantos irmãos. Mas ginete só deu ele. Tinha um que era de apelido Pato. Andava bem a cavalo, um homem campeiro. Se tocasse de enfrenar um cavalo, enfrenava bem, mas não gineteava e nem domava. Era um lote de irmão. E só ele o único que domava e gineteava era ele. Olha só. Era um homem magro, grande. E esse Pato, eu estava nessa estância do finado Rubem Dias lá, e eu saí no Cuiú do Lobão mesmo. E vinha vindo o José Luiz. José Luiz era o nome daquele guri, né? O capataz era José Luiz. Só fala algumas palavras uruguaias? Fala alguma coisa ainda? Sim. Vinha vindo o José Luiz, o Pato, e outro, não me lembro qual era o outro que vinha, para banhar uns boi. E era de manhã. E eu saí nesse Cuiú. E ele deu uma troteada e eu levei as esporas nele e ele não gostou. Se eu quiser, pode falar algumas palavras uruguaias, porque a nossa audiência no Uruguai é bem forte. É bem boa. Bem boa. E aí, ele saiu e veio aqui, ó. E o José Luiz disse para ele, tchê, eu sei que o apelido dele era Pato, mas não chamavam ele por o apelido, chamavam por o nome. Tchê, se lavou ele também no portão, andar já que aquele cavalo vai voltear aquele homem. E ele disse, não, irmão, quédate quieto. Aqueles me primam, ele jineteia feio, pero não cai. Aí eles fizeram a volta, chegaram lá, eu já estava com os cavalos lá. E fui ajudar eles. Nem me lembro em que cavalo que eu fui. Na Égua Colorada. Eu fui na Égua Colorada, isso Olha mesmo. Nessa Colorada. E a mulher velha, ela tava sempre esperta, né? Sempre esperta. E eu peguei a Égua Colorada e nós fomos buscar os boi, eu fui ajudar eles, que eram uns 400 boi e uma boiada criada. Eles eram do tempo que vendiam boi criado. Aí juntemos os boi e nós vinha vindo. E um mutucalo, e nós vinha vindo com os boi. E minha égua vinha mascando o freio. Mas olha, e um boi fez isso aqui assim, ó. E deu com a cola no focinho dela. Ai. Essa égua velha deu um ronco e voltou para trás. Você prendeu a veca? Você prendeu a veia aqui, a de freio, voltou para trás. E o José Luiz, esse que era o capataz, fez menção em voltar. E o Pato, esse, disse para ele assim, seguir la tropa, hermano, e deixar, e cuidar para o cielo, porque por arriba de la tierra nós outros conhecemos. Eles seguiram com gado e eu tive que me virar com ela. Olha. Aí quando ela parou, que deu volta, eu trouxe ela. E enfiei ela no meio dos boi. Daquele dia em diante, minha égua se amansou. Nunca mais veio aqui. Nunca mais. Se amansou minha égua. E ele, em lugar de me ajudar, não. Não, deixa, irmão, deixa. Aqueles me primam, ele jineteia feio, pero não cai. E bem pertinho, era só ele entrar no portão. Não foi, deixa que vá se virando por lá, que nós vamos por aqui. Mas que bom, meu amigo, olha. E esse laço aqui, meu amigo, velho? Esse laço aí foi o que sobrou Foi o que sobrou. dessas gauchadas todas, essas que a gente está contando aqui, né?
este laço e meu tirador. Meu tirador, o meu neto tem lá fora, eu dei pra ele. Tá. O laço e o tirador só. Esse laço foi o que lhe acompanhou Ah, sim. nessas lidas todas de Sempre, campo, sempre. vamos dizer assim, E né? este laço aqui, Nas tropiadas. eu fui trabalhar na estância da Tapera, isso faz poucos anos. Uhum. E o capataz lá era o Franco, um homem grande, que ele era filho, Pedrinho, daquele homem que era capataz aqui, do Aramis Marçal. Como era o nome daquele velho que era capataz aí, o homem que era capataz aí? Como era o nome daquele homem? Pedrinho encostou a cabeça, vai lembrar. Não me lembro Não como é o lembra, nome do pai de Franco. Como é o nome do Franco que voltou, que é uma porcaria de esquecido. Marido da Dona Rose? É, seu Laerte. Seu Olha. Laerte. Tá? Aí nós fomos juntar um rodeio e eu levei esse laço e o Franco é laçador e pialador. Uhum. Lá o Franco pialava e laçava com maniador. E eu levei esse laço. E eu disse para ele, me dê esse seu laço que é liviano para me laçar e só pega esse aqui. Ele botou 3 pialos com esse laço aqui e disse, bueno, vou judiar e vou deixar ele nos tentos que não tem. E ele é um baita homem forte, agora ele tá mal, um baita homem bem grande, uns braços bem grossos. Mas botou 3 pialos com esse laço e disse, bueno, eu encerrei. Nem do pescoço não vou laçar porque já tá me doendo o ombro e o cotovelo. Esse laço é bom, mas é muito pesado. Pesado, É né? muito pesado. É. E tem que empurrar com força, porque é uma trança muito dura, né? É. E ele pegou e tem que puxar, senão que ele é muito duro, ele se engole a armada. Né? E agora deixei ele para o meu neto. Né? Tá pro Iago. Iago, Pro né? Iago. Esta prisia aqui, o único que não é dele. Uhum. Eu estava na estância lá no Adolfo Gutierrez, lá no Uruguai. E tinha uma vaca pampa bichada num olho. Eu andava numa égua lobuna. Queixuda era ela. Né? E o pardo, que era o sota, ele me disse, não lace essa vaca, deixa que eu laço. Porque essa sua égua vai disparar. Quem vai disparar essa égua? Ela não pode com essa vaca aí. E eu lacei ela do fino do pescoço. E se o senhor errasse o tiro de laço, a égua não disparava. Ela via que o senhor errou, ela sujeitava ela. Agora ela sentia peso na cincha, ela cravava o pé. E era uma baita égua lobuna. E eu lacei essa vaca, e a cega você sentiu que estava o peso na cincha e cravou o pé. E o pardo cerrou de perna para agarrar ela, mas que ela já ia embalada correndo. Quando terminou o laço, rebentou a prisia. Não tinha outra coisa para arrebentar, rebentou a prisia. O único que não é original dela é a prisia que arrebentou. Mas também deu-lhe um estouro e a cega velha chegou a se rebolhar. Né? Ah, não, foi quando rebentou a prisia do meu laço. Depois eu Assim, tomo, tá? Aí foi um primo meu, alambrar lá, por apelido de chato. Olha. Ele estava sempre assobiando com cigarro no canto da boca. Sempre assobiando com cigarro no canto da boca. Ele assobiava com um cigarro no canto da boca. E alambrava com perfeição. Agora eu acho que ele nem alambra mais, tá velho, aposentado. E esse Adolfo Gutierrez era um velho cheio das manias, né? Aí eu falei para ele, tinha uma invernada, era uma de frente à outra, como aqui assim, uma invernada aqui e a outra do lado de lá da estrada. E não tinha porteira em frente. O senhor tinha que arrodear uns 300 metros para vir para esta invernada e se não, para vir para outra. Aí um dia eu disse para ele, seu Adolfo, por que aquelas invernadas, uma era sina e a outra não me lembro? Por que aquelas invernadas não tem uma porteira em frente à outra que só atravesse a cage e entre de uma invernada para outra? Mas ele nunca, capataz nenhum, reclamou que ele tinha que arrodear ou que tinha que fazer porteira, nunca se mandou fazer. Mas pode mandar fazer. Aí eu falei para esse meu primo, tu faz 2 porteiras para mim, mostrei para ele bem nesse alto aqui que tem umas pedrinhas que não vai fazer atolador. Ele me disse, a porteira abre da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Digo, não, aí é tu que sabe. Tu que sabe para que lado ela vai abrir. Então tá. E ele fez as porteiras. Quando tiveram prontas as porteiras, ele me disse, se as porteiras estão prontas. Aí eu avisei ele. Seu Adolfo, as porteiras estão prontas.
E ele me disse, vou ir a mirar as porteiras. Aí eu já mirava as portas. E foi lá. Ele mediu, porque ele não fez torção em cima. O velho não gostava de torção em cima. Da segunda trama para cá botava arame duplo. E torcia ele. E já estava lá no segundo, lá, sem torção. E este primeiro aqui da estronca era ateado com arame duplo, arame de atilho duplo, bem atilhado. Ele foi lá e mediu. As porteiras em cima, as estroncas. Vem. E o rabicho de lá e na terra. Tô E os melhorando devagarzinho. rabichos dele, e os rabichos não era Claro, rapaz. rematado,